Fala galera, na live anterior vocês me pediram a resolução do exercício fita colorida, né? E então eu fiz aqui um pequeno tutorial para vocês. Tá, vamos lá. Eu fiz aqui até um desenhozinho, deixa eu tirar aqui da câmera. Pronto. Então, essa aqui é uma fita inicial, certo? Um vetor inicial. E a gente quer transformar nesse outro vetor aqui. Então, na inicial a gente tem entre 0 e menos 1. E a gente quer colocar em cada célula a distância dessa célula para o zero mais próximo. Então, nessa célula aqui a distância é 1, porque é a distância para esse zero. Aqui é 2 casas para o zero mais próximo, 3 casas, 4 casas. Aqui seria 5 casas para esse zero, mas são 4 casas para esse zero. Certo? Então, a gente quer preencher a fita com zeros e valores que representam a distância dessa célula para o zero mais próximo. E tem outro detalhe que o limite é 9. Então, se a distância for maior do que 9, a gente tem que colocar 9. Certo? Então, vamos fazer como sempre, vamos ler a entrada, certo? Então, a primeira coisa é ler a entrada. Essa entrada tem um número na primeira linha, que a gente não vai usar, e tem a fita na segunda linha. Como sempre, vamos imprimir aqui o que é que a gente leu. Eu também gosto sempre de copiar a entrada. Vamos pegar esse exemplo aqui e colocar no meu arquivo de entrada. Pronto. Então, se a gente colocar Python main e passar nosso arquivo de entrada, a gente tem um map. Se a gente colocar list, a gente vai ter os valores da nossa fita de entrada, certo? Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar os menos 1 para 10, porque como os valores vão até 9, a gente vai colocar 10 e vai facilitar no final, vocês vão entender. Certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. Vamos imprimir aqui o resultado final. Ops. Vamos fazer melhor, vamos já passar essa fita. Vamos transformar de map para lista, né? Pronto. Então aqui a gente transformou o menos 1 em 10. Isso vai facilitar um pouco o cálculo depois. Então eu tenho também aqui um exemplozinho disso acontecendo. Aqui. Então a gente foi em cada elemento da fita, e se fosse menos 1, a gente foi transformando em 10. Certo? Beleza. Próximo passo. Próximo passo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai for in range. Começando do 1 até o tamanho da fita. A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai da esquerda para a direita, calculando a distância de cada célula para o zero mais próximo à esquerda. Né? Então, a distância desse para o zero mais próximo da esquerda seria o menor entre o valor que ele já tem, caso ele seja um zero. Então, se ele for um zero, ele vai continuar sendo um zero, ou o valor que foi calculado anteriormente, mais 1, ou 9, certo? Então, vamos ver como é que a fita fica depois desse cálculo. Pronto. Então, como a gente começou do índice 1, a gente foi fazendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui a gente resetou para o 0, porque a distância do 0 para o 0 mais próximo, no caso é ele, é 0. E depois a gente começou a contar de novo. De novo, eu acho que eu tenho aqui... Deixa eu ver. Certo? Beleza. Então, a distância daqui, ó, o menor seria 9, seria 0, certo? Porque seria 10 mais 1, 11, ou 0, ou 9. Então, a distância aqui é 0, aqui a distância é 1, 8. E aqui a gente poderia ter uma distância, a gente continuasse calculando, seria 8 mais 1, seria uma distância 9, que na verdade seria uma distância 9 desse 0. Mas no caso é melhor resetar, porque a distância dele para ele mesmo é 0. Então a gente deixa 0 e continua calculando a distância. Então agora a gente calculou a distância em cada célula, qual a distância dele para o 0 à esquerda mais próximo. Esse aqui continuou 10 porque ele não tem nenhum 0 à esquerda mais próximo, né? E agora simplesmente a gente faz o contrário, né? Então, for in range len fita menos 1, menos 1, menos 1. Então, nesse caso, ó, se a gente colocar aqui, a gente vai estar começando do penúltimo elemento da lista e vindo para o começo, até o 0, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que agora a gente vai calcular a distância para o 0 à direita mais próximo. Então, seria 0 mais 1, ou 9. Então, vamos imprimir o valor da fita. Ops, fizemos alguma besteira. Ah, aqui. Pronto. Então, a gente quer começar do penúltimo elemento. No caso, a gente está começando desse aqui. E daí a gente vai calculando a distância dele para o 0 mais próximo à direita. E vai atualizando aqui. Daí o que acontece é isso aqui, ó. Daí a gente vai reavaliar o valor que a gente quer colocar aqui. O valor pode ser o que ele já está, como pode ser o valor anterior mais 1 ou 9. Pronto, ó. Esse aqui a gente já atualizou, porque a distância era 8, que era a distância para esse 0. Agora a distância é 1, que é a distância para esse 0. Ó, esse aqui a gente não atualizou mais, porque a distância 4 para esse 0 é menor do que a distância que seria 5 para esse outro 0 aqui. E aqui a gente corrigiu esse valor que estava aqui, que a distância vai ser 1 para esse 0. Então, a distância 0 mais 1. Beleza. Se a gente enviar desse jeito aqui, a gente vai receber uma resposta errada, provavelmente. Daí parece certo, mas está errado. Porque quando a gente imprime, a gente está imprimindo colchete, vírgula, né? E ele quer a resposta limpa aqui. Daí a gente tem duas soluções. A gente pode fazer for i em fita print fita e coloca no final um espaço. E agora já está certo, se a gente enviar vai estar certo. Ou a gente pode também dar um print asterisco fita. Isso aqui é equivalente a colocar cada número da fita nos parâmetros da função print. Então, teria o 0, 1, 0, 1. Seria o equivalente a colocar print 0, 1, 0, 1 e os outros números da fita. E como a gente sabe, quando a gente coloca vários parâmetros assim, ele imprime cada parâmetro separado por um espaço em branco, que é exatamente o que a gente quer, né? Então é isso, esse foi o tutorial do fita colorida. Na verdade a ideia é bem simples, a ideia é calcular a distância de cada célula, primeiro para o 0 à esquerda mais próximo, depois a gente faz o contrário, calculando a distância da célula para o 0 à direita mais próximo,
e atualizando sempre que a gente encontrar uma distância menor. Beleza, valeu!